Olha só, e se desse para pegar um processo supercrítico num sistema antigo, um RP legado, e deixar ele, sei lá, quase 18 vezes mais rápido? Parece loucura, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num caso de engenharia real que fez exatamente isso. Vamos ver como um gargalo de performance vira um motor de alta velocidade. Quem é da área, quem lida com esses sistemas legados mais parrudos, conhece bem essa história. A gente sabe que pode ser um sistema super sólido, super confiável, mas Na hora que o bicho pega, sob carga pesada, sempre tem aquele ponto fraco, né? Aquele gargalo. E é exatamente esse o nosso desafio hoje: encontrar e, claro, resolver esse problema. Beleza, então, vamos entrar de cabeça nisso. O problema que a gente vai destrinchar aqui acontece dentro de um RP que muita gente conhece, o Totus Proteus. E está aqui o culpado. Dá uma olhada nesse loop de processamento. Ele foi escrito em ADVPL, que é a linguagem própria do Proteus. E qual é a questão aqui? ADVPL é uma linguagem interpretada, ou seja, o sistema lê e executa o código linha por linha. Para a lógica de negócio do dia a dia, sabe, uma coisinha aqui, outra ali, funciona super bem. Mas, e quando a gente precisa processar dezenas de milhares de itens de uma vez? Aí a coisa complica e isso vira um gargalo de performance gigantesco. ok, então qual é o plano? Se o trabalho pesado está, literalmente, afogando o sistema principal, a estratégia é meio óbvia, né? A gente precisa tirar esse peso de lá. A ideia é essa: mover essa carga para um lugar mais rápido e mais eficiente. E a tecnologia que permite fazer isso se chama RPC, ou chamada de procedimento remoto. A analogia do chefe de cozinha aqui é perfeita. Imagina um chefe que precisa picar 50 mil cebolas. Ele não vai fazer isso na mão, né? Ele manda para uma máquina industrial super potente e só pega o resultado prontinho. É exatamente isso que o RP faz aqui. Ele delega o cálculo pesado para um serviço externo que foi feito só para isso, para ser rápido. E essa máquina industrial foi construída em C. E aqui a diferença é brutal. C é uma linguagem compilada, isso quer dizer que ela vira código de máquina, fala direto com o processador. Já o ADVPL, como a gente viu, é interpretado. A comparação é essa mesma, é a diferença entre ler o manual de instruções e apertar um botão numa máquina que foi construída para fazer uma única coisa na maior velocidade possível. E olha que interessante, o ponto-chave aqui é que a lógica de negócio, a regra de cálculo em si, não mudou nada, continua a mesma. A única coisa que mudou foi o motor que executa essa regra. É isso, pegamos a mesma receita, só que em vez de bater na mão, colocamos um motor de Fórmula 1. Mas, claro, não adianta ter um motor de Fórmula 1 se não tem uma estrada para ele correr, né? Precisamos construir uma ponte, uma conexão segura e confiável entre o RP e esse novo serviço super rápido. E essa aqui foi a primeira tentativa, a versão 1, o protótipo. Um servidor bem simplesinho, só para provar o conceito, sabe? Para ver se a comunicação funcionava. Ele recebia a chamada, processava e devolvia o resultado. Funcionou? Sim, funcionou. Mas dava para colocar isso em produção com um monte de gente usando ao mesmo tempo? De jeito nenhum. Faltava muito ainda. Agora, olha a diferença. Uau, essa é a versão 2, a que foi para produção. É muito mais complexa, dá para ver na hora, e só de bater o olho o contraste já conta a história toda. Sistema de verdade, sistema de produção, exige muito mais código. Para quê? Para garantir estabilidade, para saber lidar com erros e, o mais importante, para conseguir gerenciar várias conexões ao mesmo tempo. E o que quer dizer um servidor robusto na prática? Bom, quer dizer pensar em tudo que pode dar errado. É ter um jeito de gerenciar várias requisições ao mesmo tempo, que é o tal do pool de threads. É registrar tudo o que acontece para ter um log, para poder auditar. É saber lidar com erro de rede de forma inteligente. E, claro, ter um protocolo de comunicação que seja a prova de falhas. E essa comunicação não é bagunçada. Ela segue um ritual, um protocolo bem definido. Pensa numa conversa bem formal. Primeiro, o cliente se apresenta, diz o que ele quer e qual o tamanho do pacote de dados. Aí o servidor responde: ok, tô pronto, pode mandar. O cliente envia os dados e, por fim, o servidor devolve a resposta. Essa estrutura toda é para garantir que nada se perca no meio do caminho. Beleza? Com toda a solução construída, a ponte pronta, chegou a hora da verdade, o confronto final. Um teste direto para medir o ganho de performance e não deixar nenhuma dúvida. E o teste foi bem simples e justo. O passo a passo foi o seguinte: primeiro, gerar um volume de dados bem grande, 50 mil itens de amostra. Segundo, processar tudo isso do jeito antigo, só com a DVPL. E terceiro, pegar exatamente os mesmos 50 mil itens e processar do jeito novo, com o RPC chamando o serviço em C. E claro, cronometrar os dois para ver no que dava. E agora, os resultados.
Olha, os números brutos já contam uma história impressionante por si só. Foram rodados 2 cenários, um com cálculo simples e outro com uma precificação mais complexa. E nos 2 casos, a diferença de tempo entre o jeito antigo e o jeito novo é absurda. Mas nada como um gráfico para deixar isso bem claro. Dá uma olhada. Essa barra azul gigante é o tempo que levava do jeito antigo, na ADVPL. E a laranja? Essa coisinha minúscula ali do lado. É o tempo da solução nova, com RPC e C. Acho que nem precisa dizer mais nada, né? A imagem fala por si só. E para resumir tudo isso em um número só, tá aí, quase 18 vezes. 18 vezes mais rápido. Isso não é só uma melhoriazinha de performance, é uma transformação completa do processo. E no final das contas, por que isso importa tanto? Porque performance não é só um número bonito para engenheiro ver. Na prática, é um usuário que não fica olhando para a tela esperando, é um processo de faturamento que rodava em horas e agora roda em minutos, e principalmente é deixar o sistema principal mais leve, mais saudável, livre para fazer o que ele faz de melhor, que é gerenciar o negócio. E tudo isso leva a gente a uma pergunta final. Porque essa técnica, essa ideia de tirar o processamento pesado do sistema principal, não serve só para esse ERP específico. Não mesmo. Em qualquer sistema, em qualquer aplicação, pode apostar que tem um gargalo ali, escondido, esperando para ser otimizado. A grande questão é onde está o próximo, porque encontrar esse ponto pode destravar um nível de performance que nem se imaginava ser possível.